Ok, então a gente vai continuar aqui. A gente está falando um pouco de funções. A gente viu inicialmente lá uma ideia de funções e depois a gente vai entrar em limite e continuidade. Mas agora a gente está vendo a ideia intuitiva, o que, que seria o limite de uma função para funções reais aí, né? Ou seja, de uma variável real. Aqui a gente já viu alguns exemplos. Aqui está colocando funções e estimando, né, o valor desse limite aí da função em um ponto específico. Eu tenho um exemplo aqui, ali a função seno de x sobre x. Nesse caso aqui eu vou tomar um limite tendendo a zero. Mais uma vez, a gente vai estimar esses valores, né, traçando aqui, né, computando alguns valores. Vou tomar valores próximos do zero, né, ou seja, eu vou começar no 1 aqui, diminuindo até 0,001, que de fato é um valor relativamente próximo de zero. E eu vejo que há uma tendência de convergência aqui do outro lado, né? Do lado da tabela, ou seja, é próximo de um valor. E olhando o gráfico, a gente pode observar o seguinte, que apesar da função não estar definida em zero, né, de fato, o valor ele fica próximo do valor 1 aqui, né? Então, esse valor aqui ele é 1 no eixo. Ou seja, tanto tomando valores aqui pelo lado esquerdo da reta, no caso aqui do intervalo, ou pelo lado direito, os valores vão se aproximar ao valor de 1 aí. Então, nesse caso, o valor a gente pode dizer que é 1, o limite, né, da função seno de x sobre x, quando o meu zero tende a quando meu x tende a zero aí. Outro exemplo aqui é quando a gente tem agora a função seno, agora o argumento é π sobre x, no caso também quando o x tende a zero aí. Então, novamente, eu vou tomar valores próximos, só que aqui existe uma pequena diferença, na verdade, se a gente for observar. A função seno por si é uma função limitada, se vocês estão lembrados disso lá no nosso ensino básico. E também é uma função periódica, ou seja, ela ali, ela tem um período que vai se repetir, né? Ela tem uma recorrência, vai ser uma função periódica. Então, nesse caso aqui, o que a gente percebe? Se a gente for traçar os valores, por um lado, quando a gente se aproximar do zero, os valores vão aproximar do valor 1, né? Como a gente viu anteriormente. Só que, por outro lado, quando eu me aproximo do zero, pegando outra parte do gráfico, ele vai se aproximar de menos 1. Ou seja, quanto mais próximo eu vou ter ali do x próximo de zero, a função vai aproximar de dois valores. Nesse caso aqui, de 1 e menos 1, que exatamente é onde a função é limitada. Se a gente lembrar, a função seno de x, ela é sempre menor ou igual que 1 e sempre maior ou igual que menos 1, certo? Ou seja, então de fato, se eu pegar aqui qualquer valor do seno, ele vai estar ali entre menos 1 e 1. Nesse caso aqui, a gente percebe que tirando, claro, o próprio zero, a função vai se aproximar de um valor ali, que nesse caso ou é menos 1 ou é 1. Ou seja, nesse caso aqui vai ter dois valores que vai começar a oscilar. Quando acontece isso, a gente fala que o limite ele não existe naquele ponto. Por quê? Existem dois limites diferentes, né? Então, a gente está tomando em cada parte do gráfico aí um valor diferente. É, e tendendo a zero, né? Claro, esses valores. E esse limite a gente fala que não é único. Por quê? De fato, não é valores. Tanto um tomando uma parte do gráfico, como o outro tomando outra parte, né? Do intervalo lá, tendendo a zero. Isso vai gerar dois valores. Logo, esse limite para a gente não é único. Então, se não é único, vai ter uma definição que é o seguinte, que é o limite lateral. Então, o que é o limite lateral? Primeiramente, eu tenho aqui a anotação, né? Que é o limite da função f de x, quando o x tende, no caso aqui o a, né, o valor pela esquerda. Esse menos aqui, do lado direito do a, é nosso, que significa que é a esquerda, igual a L. Ou seja, dizemos que o limite, né, à esquerda da função f de x, quando x tende a pela esquerda, no caso aí, como está colocado na notação, se a gente puder dizer que tomando valores próximos, né, de x próximos de a pela esquerda, o f de x vai se aproximar de L, né, dentro do intervalo aí. Suficientemente próximo, mas quem sabe por definição não necessariamente vai ser igual a isso pela esquerda. E por outro lado, que a gente toma agora pela direita, então aqui eu vou ter o limite de f de x quando o meu x tende a pela direita, esse cara aqui vai ser L, eu vou chamar.
Novamente, a ideia é o seguinte: eu vou tomar o meu intervalo. Então, aqui eu vou ter o intervalo real. Anteriormente, eu tinha lá o valor A tá aqui. E tomando aqui pela direita, valores de A. E pela esquerda, valores de A. Ou seja, quando você toma apenas de um lado, esse limite aí significa que ele está tomando um limite lateral. Isso vale para funções reais de uma variável real. Depois, quando a gente entrar em outros cursos, como cálculo 2, cálculo 3, vocês verão que terão funções de várias variáveis. Aí muda um pouco, porque apenas aqui eu tenho duas possibilidades. Ou o valor se aproxima de A pela direita ou pela esquerda. Quando são funções de mais variáveis, eu vou ter funções que vão ter valores que vão aproximar não só por dois caminhos, mas pode ser de três ou mais caminhos diferentes, dependendo aí do gráfico, da região que você está tomando, certo? Então tem um exemplo aqui, que é o seguinte: eu vou pegar ali uma função g, eu tracei o gráfico dessa função aí, né? Então a gente tem um gráfico dela, e vou começar a avaliar o limite dessa função em alguns pontos. Então bora ver aqui alguns exemplos e verificar essa questão dos limites laterais. O primeiro ali é o limite, então aqui é o limite da função g, né? No caso g de x, quando meu x tende a 2 pela esquerda. Então eu vou analisar aqui meu gráfico. Eu tenho o seguinte: à esquerda são valores que estão aqui à esquerda do 2. E de fato, a parte do gráfico que está à esquerda do 2, essa parte aqui, né, que é um pouco mais acima. E para o nosso gráfico aqui, a gente, claro, né, tá fazendo uma estimativa, a gente não vai ainda de fato calcular, mas é uma estimativa, só olha no gráfico. Esse cara aqui ele tende ao valor que é o 3, né? Apesar que em 3 a função, em 2 a função não está definida. Perceba que no gráfico são pontos abertos aqui, tanto em 3 como no 1. Ou seja, o f de 2 ele não existe aí nessa função, não está definido. Então, nesse caso aqui, esse limite ele vai ser quando tende a 2 pela esquerda, ele vai tender a 3. Então, aqui ele é 3. Por outro lado, eu tenho agora o limite quando da função g, né, novamente, quando meu x tende a 2 pela direita. Novamente, para a direita é tomando valores nesse sentido aqui do x, tão próximo que eu queira, já que é um intervalo real. E a gente for olhar aqui, né, apesar de não estar definido em 2, a função ela tende a 1. Então, aqui a função, o limite vai ser igual a 1, é o limite lateral. Outro. De fato, agora eu quero saber que é o limite da função g quando o x tende a 2. A gente viu anteriormente, né, que daqui a pouco a gente vai ver que na verdade é um teorema, que para a gente ter o limite aí de uma função definida, é preciso que esse limite seja igual aos limites laterais, e isso sejam iguais, né? Como anteriormente a gente viu que os dois limites laterais, direita e esquerda, são diferentes, significa que esse limite aqui não existe, certo? O limite quando x tende a 2, a função g aí, certo? Outro caso agora é em 5, né, pela esquerda. Então tem o limite de g de x quando o x tende a 5 pela esquerda. Nesse caso aqui, novamente, apesar que nesse caso aqui a função, a f em 5, está definida. Aqui aparentemente é aproximadamente 1, vou colocar, né, olhando pelo gráfico. Mas em termos de limite, não necessariamente é esse. O limite aqui está tendo um valor próximo do 2, né? Então, nessa bola aberta aqui, ó, no ponto aberto. Então, nesse caso aqui, o limite, quando tende à esquerda de 5, ele vai ser 2, certo? Por outro lado, também eu vou ter o limite agora da função g quando x tende a 5 pela direita, então é nesse sentido aqui, pela direita. E novamente, eu vou olhar aqui a curva, que se aproxima de um valor, que nesse caso aqui é aparentemente 2. E nesse caso, como a gente viu que existem os dois valores, né? Ou seja, o limite de g de x, quando x tende a 5 pela esquerda, é igual ao limite de g de x, quando x tende a 5 pela direita, né? Os dois são ambos igual a 2. Logo, isso aqui implica que o limite da função g de x
quando x tende a 5. Agora, independente se é direita ou esquerda, de fato é igual a 5. Esse cara aqui vai ser igual a 2, que a gente calculou anteriormente. Ou seja, os limites são iguais, laterais. Eu consigo concluir isso aí, certo? Em relação a algumas questões aqui, para fechar essa primeira parte de limite, eu tenho o seguinte. Vou calcular ali os limites, né? A gente, de fato, não vai provar que é o limite, aqueles valores, mas calcular em cima das definições que tive até então. Ali, o item 1, né, é o limite daquela função. Então, primeiro lá, ó, a gente vai ter o seguinte, que é o limite. A função é 2x ao quadrado menos 3x menos 4, certo? Quando x tende a 5. Esse caso aqui, aí depois a gente vai entrar em alguns detalhes, mas a gente tem o seguinte, que primeiro, essa função aqui é uma função polinomial, certo? É um polinômio de grau 2 aí. E aí, uma coisa que a gente vai ver, que funções polinomiais, são funções, digamos assim, um pouco mais fáceis de trabalhar, porque elas vão ser praticamente contínuas aí, em todo o intervalo. Nesse caso aqui, quando a gente toma limite em funções polinomiais, se não tiver nenhuma restrição em relação a seu domínio e imagem, simplesmente basta a gente analisar o valor da função naquele x, entendendo ali, né, no valor do limite, e calcular. Nesse caso aqui ficaria 2, 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, menos 4. Aqui será 25, então dá 50, menos 15, menos 4. Aqui será 35, menos 4. Aqui será 31. Então esse é o limite dessa função aí, né, que é uma função polinomial de grau 2 quando x tende a 5. A gente vai ver com mais detalhe depois, mas isso aqui seria só um primeiro exemplo para fixar essa parte aí de limite. Um caso mais simples, porque minha função é um polinômio, não tem segredo, certo?